Olá, eu sou o professor Diogo Combo, Jogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Combo, peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like neste vídeo e ative o sininho. Hoje eu venho aqui falar com vocês sobre um tema de redação. Qual é esse tema? Preconceito linguístico, o preconceito linguístico e os seus efeitos no mercado de trabalho brasileiro. Para começar, já tenho que te dizer que é um tema muito específico. Talvez ele poderia ser um tema mais vasto se falasse, por exemplo, do preconceito linguístico e como ele ocorre na sociedade brasileira, quem sabe. Já seria mais rico, inclusive, porque te daria maiores possibilidades, mas houve essa especificação. Diante disso, o que a gente vai fazer? Vou trazer aqui para vocês algumas referências da literatura, vou trazer aqui para vocês algumas referências que ocorreram na mídia recentemente e você vai buscar nelas modos para relacionar isso ao mercado de trabalho brasileiro. Em alguns momentos você vai ver que eu vou ampliar a discussão, em outros momentos eu vou particularizar, eu vou restringir a discussão. Primeiramente, eu te lembro do poema Pronominais de Oswald de Andrade, poema Pronominais que fala o seguinte: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, meu camarada, e me dá um cigarro. Esse poema, Pronominais, lá do modernismo brasileiro, ele coloca em pauta um certo tipo de colocação pronominal. A ênclise, certo? Que é a colocação do pronome após o verbo, versus a próclise. A ênclise, que não é muito popular, e a próclise indevida, nesse caso, que acaba sendo bem mais popular. Ou seja, o que é colocado em pauta aí? A norma padrão versus o coloquial. Muitas vezes o coloquial acaba tendo o quê? Um maior prestígio entre a população e a norma padrão tem lá o seu prestígio quase que restrito à academia ou então àqueles que têm maiores graus de estudo ou se julgam assim pelo menos, ok? Uma outra questão que vale a pena colocar em pauta é a própria nomenclatura. Talvez você tenha estranhado. A nomenclatura norma padrão versus norma culta. Como assim norma padrão? Não quer dizer que essa norma seja superior em relação às demais, mas ela é uma tentativa de uniformização até para que se evitem ruídos na comunicação, certo? Por quê? Porque imagina só, se a cada momento uma norma começa a ganhar destaque e inclusive materiais de registro, publicações diversas, daqui a pouco a gente vai ter, na verdade, várias línguas dentro do mesmo país. Norma culta. O que é a norma culta? Durante muito tempo se utilizou norma culta no lugar de norma padrão. Na verdade, toda norma é culta, visto que registra o modo de se expressar de uma cultura de um determinado grupo, certo? Quando eu trabalhava numa editora, uma das tarefas que eu tinha lá era responder questões que enviavam por e-mail ou então por telefone. Em dado momento me perguntaram onde que poderia ser comprada a norma culta da língua portuguesa. Aí eu tive que responder que a norma culta da língua portuguesa não era um objeto que podia ser comprado ou vendido, mas quem sabe uma gramática ou algo do tipo serviria para materializar essa questão. Uma vez no programa do Luciano Huck, nem sei se eu tenho print disso, mas se tiver vai aparecer aqui. Apareceu lá uma pergunta naquele quadro Quem quer ser um milionário, em que se utilizava a expressão norma culta, algo totalmente indevido, né? Enfim, depois vem aí o poema Vício na Fala, também do Oswald de Andrade, que mais uma vez coloca em pauta essa questão de oralidade versus norma padrão. O poema fala assim, ó: para dizer em milho, dizem mil, para melhor, dizem melhor, para pior, pior, para telha, dizem teia, para telhado, dizem telhado, e vão fazendo telhados. O que a gente nota nesse poeminha aí? Apesar de muitas vezes as pessoas falarem, entre aspas, errado, falarem de um jeito que não é considerado o mais adequado, mesmo assim elas não têm maiores problemas quando vão executar suas tarefas, certo? Seus afazeres, ok? Aí, o que coloca em pauta? Tá, a norma padrão tem a sua importância, mas ela também não atrapalha na prática. Lógico que tem algumas discussões aí também. Depois a gente tem que lembrar da norma padrão versus a oralidade, e tem certos termos da oralidade que são meio que consagrados pelo uso. Antes disso, uma observação. A gente tem algumas palavras na língua portuguesa que admitem duas grafias. Como assim? A palavra loira versus loura, 14 versus 14,
Loira e loura, a gente lembra até, você já deve ter pego, já deve ter lido um livro mais antigo, onde tinha lá cousa no lugar de coisa, ou então oiro no lugar de ouro. Aí agora a gente lembra também da palavra gol. Gol no português do Brasil tem como plural gols. Porém, qual seria o mais adequado? Será que gols assim é gramaticalmente correto? Lembrando que o futebol veio da Inglaterra, muitos termos do futebol chegaram aqui em inglês, com o tempo alguns foram substituídos, tipo corner que virou escanteio, back que virou zagueiro, mas gol acabou por sendo mais ou menos aportuguesado, assim como o próprio nome do esporte. Imagina só, plural de azul, azuis, o plural de mal, mal significando doença, males. Diante disso, o plural de gol deveria ser o quê? Gramaticalmente adequado, né? Gois ou goles. Muito provavelmente isso aí não pegaria, até porque a gente tem sobrenomes de pessoas que... Góis, ou então a palavra goles, né? Gole de bebida. Lembra da palavra mol, uma unidade de medida lá da química? Todo mundo fala mols, ninguém fala móis ou moles, né? Enfim, um outro poema que a gente coloca em pauta nesse momento também é o poema O Capoeira, que fala assim: quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Ou seja, o ruído na comunicação, a falta de compreensão de uma determinada variante linguística acabou causando ali um conflito e, pelo jeito, o soldado acabou levando a pior. Falando em soldado e falando em um representante de uma camada mais popular, muitas vezes marginalizada, a gente lembra lá do romance Vidas Secas, quando o personagem Fabiano era perseguido pelo soldado amarelo, aí o soldado tenta fazer uma armação para que o Fabiano o desacate e o Fabiano vai preso. E o Fabiano fica pensando, talvez se ele falasse direito, ele não teria ido preso, né? A própria comunicação dele com a sua esposa e com as duas crianças era uma comunicação de poucas palavras, de palavras curtas. A fala de Fabiano era qualificada como algo monossilábico, como algo gutural. O próprio papagaio da família não aprendeu a falar, mas sim a latir, por causa da proximidade lá com a cachorra-baleia, certo? Fabiano, por exemplo, no mercado de trabalho tinha dificuldade de se inserir, de negociar o que plantava na sua pequena roça da sua família lá na cidade grande, tá vendo? Um efeito aí do preconceito linguístico no mercado de trabalho, a falha na comunicação. Muitas vezes Fabiano era ludibriado, muitas vezes não conseguia exercer a sua tarefa de negociação. Mais um ponto aqui, outras questões que merecem destaque, o preconceito linguístico ocorrendo várias vezes na mídia. Num primeiro momento, a apresentadora Ana Maria Braga, entre aspas, para comemorar o Dia da Imigração Japonesa aqui no Brasil, resolveu fazer uma brincadeira com uma repórter de origem nipônica e levou um cara vestido de samurai para o programa e trocando o R pelo L, aquele tipo de estereótipo para se representar asiáticos provenientes do Japão aqui no Brasil. Nem precisa dizer que pegou muito mal, né? Abraham Weintraub, quando era ministro da Educação, quis colocar em pauta novamente aquela fake news de que a China teria criado o coronavírus para se beneficiar do ponto de vista geopolítico e usou inclusive uma capa de um gibi da Turma da Mônica para tal lá no seu Twitter. E a gente percebe aí o que ele falou de forma um tanto quanto truncada, fica até difícil de entender o que o Weintraub quis dizer aí. Talvez, né, aqui no Brasil isso não entre tanto em pauta, não entre tanto em discussão, mas são claras demonstrações de xenofobia, de racismo, algo que vem sendo discutido lá nos Estados Unidos na representação de pessoas oriundas do leste asiático, representação essa no audiovisual. Isso a gente pode ver no documentário O Problema com o Apu, em que se fala sobre a representação do Apu nos Simpsons, mas de vários outros personagens indianos também. Tem um momento do trailer do documentário, inclusive, que o entrevistado fala que muitas vezes como que o indiano é representado. Taxista, taxista, dono de lojinha e, em raras ocasiões, como um doutor, tipo Raj, lá em The Big Bang Theory. Agora, algo mais próximo da gente. Em 2014, o jogador Hulk, numa entrevista com uma coletiva de imprensa durante a Copa do Mundo, um repórter se dirigiu ao Hulk falando que ele era um cara muito querido na seleção brasileira, até porque tinha o sotaque engraçado. O Hulk respondeu prontamente dizendo que não estava ali para fazer graça para ninguém. Uma demonstração de preconceito linguístico, tentando ridicularizar, fazer humor com um sotaque alheio. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que coloca isso em pauta, que coloca isso em discussão também.
Recentemente, o atual presidente do Brasil se referiu a nordestinos usando um termo bastante chulo, pau de arara. Também temos outros termos chulos para se referir a nordestinos em outros estados do Brasil, o que infelizmente acaba ainda acontecendo nos dias de hoje, mas mais uma vez, mais uma demonstração de preconceito linguístico. Hulk, no seu mercado de trabalho, alguém falando que o sotaque dele era engraçado. Olha só isso, um preconceito, praticamente um assédio moral. O Bolsonaro, presidente do Brasil, se referindo a seus assessores como pau de arara. Mais uma vez, uma ofensa, certo? Uma ridicularização. Por último, a gente também pode comentar sobre o que alguns youtubers brasileiros vêm sofrendo. Lucas Neto, por exemplo, que é mania no Brasil e também em Portugal, sofreu uma série de críticas, porque pais e mães de crianças portuguesas estão se sentindo incomodados e incomodadas com os seus filhos falando português com o sotaque brasileiro. Tanto que alguns vídeos do Lucas Neto agora começarão a ser dublados. Olha só isso. Algo parecido aconteceu aqui na América do Sul, lá nos anos 70, quando o seriado Chaves era exibido na Colômbia e chegou a sair do ar porque muitos responsáveis não estavam se sentindo bem com as crianças colombianas aprendendo a falar o castelhano, o espanhol, com o sotaque mexicano. Até eu aqui no YouTube já fui vítima de algo parecido. Eu aqui, onde também é um trabalho para mim, apesar de eu infelizmente ainda não conseguir demonetizar o canal, recentemente fui fazer um vídeo para a FUVEST, você reparou, né? Falo com S chiado porque eu sou carioca. E um dos comentários foi o seguinte: comecei a ver, mas não aguentei, chiado demais. Olha só isso, fazendo um vídeo de graça para ajudar as pessoas e acabo sendo vítima de preconceito linguístico. Enfim, que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.